pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante e vamos falar sobre o resumo da semana. Na verdade, eu já tinha feito alguns vídeos anteriores sobre esses movimentos que já estão ocorrendo, né? Então, esse Júpiter quadrado, a expansão de Júpiter em Câncer, o que que traz, né? As narrativas, né? Do que essa essência, né, jupiteriana de expansão, porque vale lembrar que a gente está quadrando aí esse Saturno e Netuno em Áries, quadrando o Sol em Câncer e quadrando também Júpiter em Câncer, que põe em conflito, né? Quando a gente fala de Câncer, a gente fala de pátria amada, patriotismo, nação, ancestralidade, emocional, né? Isso em astrologia global, a gente pode ver aí esse reflexo referente a guerras, né? Até porque a gente está com 2 planetas aí em Áries quadrando essa expansão jupiteriana, né? Então expande esses assuntos, né? Conflituosos, relacionado a 90 graus, a um ângulo de atrito, tá bom? Mas na astrologia também, do que quer dizer na nossa vida cotidiana também, tem aquele quadrado, ou seja, aquela coisa que você conquista, você expande, mas com certo sacrifício pessoal, né? Eu posso dizer assim que, por exemplo, a gente tem uma conquista, a gente expande os nossos negócios, a gente expande, a gente consegue as coisas, mas com uma certa dor, com um certo sacrifício. Por exemplo, assim, você conquistou um cargo, um novo cargo, você vai expandir os seus negócios, você vai expandir o seu eu pessoal, que a gente está falando de Áries, né? Por exemplo, em conflitos aí relacionado a Netuno e Saturno em Áries, com mais responsabilidades, com alto preço a se pagar, né? Então, vamos supor que você tem uma conquista pessoal, né? Que Áries a gente fala da gente, né? Do eu. Só que a gente tem um sacrifício relacionado a este comando, né? Então, não é uma coisa que é fluida, ai, que delícia, só o lado bom. Então, é um alto preço a se pagar quando a gente fala dessa responsabilidade. O lado positivo é que quando a gente tem essa oportunidade de Saturno em Áries, se consolida. Então, essa liderança, essa expansão, aquilo que eu almejo pessoalmente falando, consolida. Então, qualquer conquista que a gente possa ter vai ser a longo prazo, não é uma coisa que é fogo de palha, tá bom? Porque aí, quando a gente tá falando de Áries, a gente pode ter aqui esse início, aí já se cansa e não é bem aquilo. Não, com Saturno em Áries, né? Então a gente tem essa consolidação dessa expansão a duras penas, mas que a gente consegue sim. Esse Netuno dá um pouco de nebulosidade porque a gente não tá sabendo aonde, né? Onde a gente vai, aonde a gente está. Dá uma certa confusão nesse sentido porque é tudo muito nebuloso, é como se você estivesse enxergando embaixo da água. Mas você pega e fala, vai, só vai, né? Então a gente também não pode dizer o não, a gente tem que seguir em frente. A Áries pede para que seguimos em frente, sem a gente ter certeza para onde a gente vai, mas devemos seguir em frente. Não é hora de desistir, é hora de iniciar, é hora de começar, tá bom? Então eu tenho aqui separado aqui sobre o céu, mensalmente falando, tá? Desde quando Júpiter ingressou aí no dia 9 de junho, perdão, a gente tem esse Júpiter que está exaltado em Câncer, por exemplo, é um Júpiter muito forte, que ele tem, assim, um lado do plano emocional, familiar e patriótico. Então, a gente vê essa expansão relacionada a territorialismo, guerras, conflitos. Vale lembrar que a gente também tem a questão da ideologia, disputas políticas ligadas à verdade, religião, educação, no sentido de Netuno em Áries. Então tá quadrando muito forte este Câncer exaltado aí, né, com esse Júpiter exaltado em Câncer. Então isso trouxe um conflito de ângulo de 90 graus numa quadratura, né? Então, essa pátria amada, essa nação, esse território, esses conflitos internos ideológicos colocou em pauta, tá bom? Então, pode aumentar realmente também essa parte do nacionalismo, protecionismo, né? Por exemplo, países que querem proteger a sua nação, né? Os Estados Unidos, astrologicamente, ele é regido, ele é um país canceriano.
Então vai ter essa tendência, por exemplo, de ter esse protecionismo, né? De envolver políticas voltadas, no caso, ao seu povo, à sua nação, tá bom? E também tem a ver com essa parte ideológica também, no sentido da pátria amada, no sentido também dessa parte de migração também, porque a gente tem dois planetas aí que tem a ver com Saturno e Netuno em Áries, né? Então a gente tem esses conflitos relacionados à ideologia, tá? Então vai aumentar muito daqui para frente, de um ano daqui para frente, desde quando Júpiter entrou aí, essa parte de crescimento ligado à família tradicional, cuidado coletivo, a pátria amada, tá bom? Destaque também para temas como imigração, viagens internacionais, né? Acordos e cooperação entre países, no caso, tá bom? A gente também tem favorecido também assuntos de programas sociais e educação com bases políticas públicas voltadas ao lar, habitação, moradia, saúde mental, acolhimento. Isso que eu quero dizer é justamente este Júpiter em Câncer. Então, esses temas de habitação, maternidade, família e educação básica ganham pauta nesse sentido. Eu já fiz um vídeo relacionado a Júpiter em Câncer e também Júpiter em Gêmeos, porque ele pegou metade do período do ano passado, de 2024, e depois já pegou, vai estar pegando aqui para frente essa metade para frente de um ano, já tá pegando aí relacionado. Eu falo a outra metade porque a gente viveu até o comecinho do ano desse ano aqui, a gente estava com Júpiter em Gêmeos, que foi justamente essa expansão relacionada a redes sociais, tecnologia, a parte de compras relacionado à telecomunicação, IA, fake news. Essa parte de comunicação teve muito a ver, taxação de acordos comerciais relacionado aos Estados Unidos, Donald Trump, no caso, acordos comerciais expandindo, porque a gente está falando de Júpiter em Gêmeos, acordos comerciais relacionados ao comércio exterior. Eu vou botar no vídeo aqui, tá bom? Então, um ano, Júpiter em cada signo. Então, agora, daqui um ano para frente, até junho de 2026, a gente tem esse Júpiter exaltado em Câncer. Ah, que legal! Câncer expande muitos assuntos positivos. Ah, é um planeta benéfico. Sim, mas ele expande também os conflitos que está acontecendo, até porque nós estamos enfrentando uma quadratura já faz algum tempo. Desde quando Júpiter já entrou, ele já quadrou aí relacionado a Saturno e Netuno em Áries, tá? Então a gente já está vivendo esses conflitos, seja interno, né? Da nossa parte, da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, de escolhas. Queremos expandir, queremos andar para frente, mas tem alguma trava, algo que impede, no caso, nesse sentido, talvez por amadurecimento, talvez por sacrifícios internos para poder chegar a um objetivo. Por que eu estou falando sacrifício? Porque eu estou falando que tem a ver com Saturno. Então, talvez tenha o nosso sacrifício pessoal, uma conquista, mas com duras penas, com preço alto a se pagar, mas que a gente consegue relacionado à concretização, à realização sólida, porque esse Júpiter solidifica, tá? O que mais que a gente tem? Esse Netuno em Áries fala também de limites ao invisível, fé, instituições religiosas, artísticas e de saúde mental. Então, essa reavaliação de crenças coletivas, limites espirituais, religiosidade e práticas de cura. Então, por Netuno estar em Áries, traz esse pioneirismo, né, do primeiro, de novas, de início, de começo. Também tem a ver com esse Áries sendo bombardeado nesse sentido. A gente também teve eclipses também no eixo Áries, no eixo Libra. A gente já está vendo essa reverberação já de um tempo de meses para cá, né, que a gente teve eclipses aí em torno do mês de abril. Então a gente já está vivendo essa reverberação de eclipses também. Relacionado, agora a gente tem a ver também essas possíveis restrições políticas, né? Restrições também relacionado crises de fé, desilusões,
desilusões institucionais, questionamentos sobre a eficácia de sistemas, né? Então, ruir, os castelos começam a ruir. A gente também não pode esquecer que já estamos com Plutão em Aquário, né? Desde 2023. Então a gente, só que ele retrograda, ele está inclusive em retrogradação. Só que ele vai ficar durante 20 anos transformando a humanidade de maneira muito profunda e drástica, lenta, que é uma transformação social. Então a gente tem a ver com tecnologia coletiva, Plutão em Aquário, uma crise coletiva também nesse sentido, né? Então, relacionado até marcas profundas, relacionado a guerras também, tá? A gente também tem o reforço de tensões envolvendo o controle de tecnologia, vigilância, inteligência artificial e redes sociais. Então, esse Plutão em Aquário traz cada vez mais, agora o poder está em Aquário. Antigamente, quando a gente tinha, por exemplo, Plutão em Leão, a gente tinha o poder nas realezas, né? Quando a gente vê na Primeira e Segunda Guerra Mundial que Plutão esteve em Leão, então o poder estava na mão de poucos, da monarquia, dos impérios, da soberania, dos reis e rainhas. Agora não, o poder está em Aquário, o poder está no povo. Então, hoje não tem um artista, um único global, um único maravilhoso. Hoje qualquer um pode ser artista, qualquer um pode transformar as suas redes sociais em algo famoso, lucrativo. Qualquer um pode expandir as suas ideias, falar as suas ideias. Então, esse poder de Plutão em Aquário traz, por exemplo, descontentamento de um povo, de uma nação, de um grupo, por exemplo, das pessoas irem às ruas. O poder está no povo, o poder está no coletivo. Tudo que expande um coletivo, tudo que se reflete, por exemplo, numa força coletiva, o poder está aí. Está em todos, está em nós, não em somente um poder, e sim todos podemos ter essa grande massa em ascensão. A gente tem também agora esse reforço, por exemplo, muito daqui para frente de controle, tecnologia, muito grande. Gêmeos, Urano em Gêmeos já está chegando, tá? A gente está 29 graus e 18, alguma coisinha. O que pode acontecer com Urano em Gêmeos? Instabilidade do sistema de energia, redes digitais, ciência, inovações e comunicação. Porém, a gente tem essa instabilidade, porque quando a gente fala de Gêmeos, a gente fala de instabilidade. Porém, a gente vê aí uma intelectualização muito grande, muito inovadora. Escritas, redes sociais, locomoção, leitura, comunicação. Daqui para frente, entrevistas. Eu já participei de algumas entrevistas só por IA. Então, eu estava falando com uma pessoa com um robô. Eu não estava falando com RH, eu estava passando por uma triagem que tem a ver com algoritmo e que vai mapear ali. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque, por exemplo, ela vai detectar o movimento do seu rosto, do seu olho, movimentos empáticos, pelo seu tom de voz, se você tem a ver com aquela profissão ou qualquer outra coisa. A IA vai detectar a sua conta bancária, os seus movimentos, as suas redes sociais que você entra, vai te mapear de A a Z daqui para frente. Isso cabe também a Plutão em Aquário, mas também cabe também com esse Urano em Gêmeos, vai mapear todo o seu dia a dia. Quando a gente está falando de Gêmeos, a gente está falando de troca, né? De tudo que a gente está trocando com o outro ali, falando, gesticulando, se locomovendo. Então, ele vai te mapear de A a Z, através como você olha, como você gesticula, o que você compra, aquilo que você gosta. Então, no seu celular vai vir aquilo que você costuma navegar. Então, por exemplo, para mim aparece, por exemplo, algoritmos ligados a coisas que eu compro, que eu tenho um determinado padrão ali. Para outros, vai ter outros tipos, como
A pessoa gosta de esportes, cai muito sobre propaganda de tênis, por exemplo, de compra, de venda. Eu entrei num site para olhar alguns preços, começou a aparecer a propaganda do algoritmo, toda vez aparece a propaganda. Então, assim, é mapeado. Então, o poder está na tecnologia. Então, a gente está falando de Plutão em Aquário, a gente está falando também nesse sentido. Quem tem a informação, o mapeamento humano tem o poder na mão. Isso tecnológico, de gostos, de arte, de compra, de venda, de comércio. Aí a gente também entra com Urano em Gêmeos, tá bom? Vai te mapear exatamente os seus movimentos, Pix, crimes cibernéticos, por exemplo. Então, sabe quem está fazendo coisa errada pela internet, sabe quem está fazendo fake news. Uma hora ou outra, o governo, por exemplo, vai mapear aquele que não declarou a receita, o que comprou, o que deixou de comprar. Então, tem um lado positivo, que detecta todo tipo de fraude também, como alertas de fraude, mas também intensifica também o lado negativo também da tecnologia no lado ruim, né? No lado mais obscuro, né? Mas por outro lado, a gente vai ter essa segurança cibernética também detectando. Então, em vez de ser tão físico, vai ser muito relacionado a redes, tá bom? Aqui também pode ser muito interessante uma crise de identidade coletiva, bloqueios. É como se a gente também tivesse que morrer para um velho mundo, para um novo renascimento, né? Porque quando a gente está falando de Plutão, por exemplo, né? Quando a gente está falando de Urano em Gêmeos, né? Quando a gente está falando de Urano em Gêmeos, é uma ruptura, é algo que precisa ser inovado, né? Você vê, hoje em dia você veio com duras dores, né? Porque depois que veio a pandemia, a gente agora faz entrevista online, a gente faz consultas online. Isso facilita muito do que você tem que se locomover até lá, até consultas de saúde, algumas coisas que você pode fazer através da tecnologia. Então tem um lado positivo também. Mas o lado negativo, o antissocial, as pessoas estão cada vez mais antissociais. As pessoas de uma casa, numa mesma casa, elas não se falam entre elas. Perde-se a empatia, perde-se o contato com o outro físico, em detrimento, né? Em detrimento do emocional, do contato com o outro. A pessoa fica mais com paura, né? Se uma pessoa está home office, quando ela volta para o presencial, ela quer morrer. De tanto, e ela vai ficando antissocial, ela vai perdendo esse contato, né? Então, tanto esse Urano em Gêmeos, que Gêmeos, Urano em Gêmeos vai ficar 7 anos, tá? Urano fica em cada signo, Plutão em Aquário, 20 anos, né? Então, esses planetas geracionais demoram um tempo aí para poder mudar, tá? Então, tá muito fresquinho. Esse 2025 tá muito mexido, até porque a gente tem esse Netuno em Áries, né? Também Netuno demora um tempasso ali, vai ficar de 12 a 14 anos, né? Netuno em Áries acabou de entrar esse ano. E Saturno, por volta de 2 anos, 2 anos e meio, Saturno em Áries. Então a gente tem planetas aí de transformações profundas sociais, tá bom? Isso move demais. Quem fala que a vida tá de boas, tá mentindo. Em alguma coisa a gente tem um desafio, a gente tem que trocar o velho pelo novo, a gente está sendo cutucado, seja na vida social, seja no coletivo. Então a gente de algum jeito está movendo, está pedindo para que a gente evolua e ande para frente, tá? Aqui a gente também tem, por exemplo, desse Netuno, Netuno em Áries, e esse Saturno em Áries também, eu estou dizendo que pode ter queda de líderes, rupturas de instituições, de eventos globais, tá? Então, como Saturno em Áries pede uma maturidade coletiva, a sensação também de restrição com esse Saturno em Áries pode gerar protesto, renúncias e colapsos do velho mundo, tá? O céu sugere um período de grande instabilidade ideológica, política e tecnológica, isso no geral. Instabilidade de Urano em Gêmeos, que já vai entrar daqui a pouco, a gente está apenas a menos de 1 grau já para chegar.
A gente tem a ver com esse Saturno em Áries também, tem a ver com essa ideologia política também. Plutão em Aquário, no ramo da tecnologia profunda social também, tá? E Netuno a gente quer dizer também sistemas ideológicos de espiritualidade, de crenças, de religião também, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Bem que religião tá, bom, tá quadrando sim, porque quando a gente está falando de Júpiter, a gente fala de religião, né? De uma coisa mais ideológica. Eu lembrei que eu falei, poxa, tem a ver com Sagitário. Mas como tem Júpiter quadrando justamente esse Saturno e Netuno em Áries, então a gente tem esse conflito, tá? De uma forma ou de outra, no geral do balaio, dessa sopa cósmica que tá tendo, então a gente tem estabilidade ideológica, política e tecnológica, tá? Pressão por mudanças, sistemas de mídia, justiça, educação, espiritualidade. É o chacoalhar mesmo de todo mundo, salve-se quem puder. Porém, sejamos coletivos, sejamos um grupo, sejamos para todos, não só para mim. Acolha, adote, ajude, divulgue, ajude o próximo, seja coletivo, seja altruísta, tá bom? Ressurgimento também de movimentos sociais, familiares, espiritualistas, no sentido socialmente falando. A gente está falando de Júpiter em Câncer é exaltado. Então, é o início de uma virada coletiva de valores mais humanos, porém com resistência do velho mundo tradicional, né? Então, a gente vê esse acolhimento, uma certa resistência ali, porque a gente tem uma quadratura, né? Justamente com Saturno e Netuno em Áries, né? Então, em detrimento do lado família, qual é o detrimento? Do acolhimento familiar, do bem-estar, do emocional, do quentinho, do gostoso. Júpiter em Câncer fala sobre isso. Só que em Áries, quadrando num conflito, por exemplo, militar, porque a gente está falando de Saturno e Netuno em Áries, em detrimento da família. Então, automaticamente tem o detrimento emocional, né? Uma guerra, por exemplo, é um detrimento familiar, emocional, da tua tem a ver da sua pátria amada, do seu chão, né? Da sua casa sendo destruída por sistemas no sentido ideologias conservadoras, ideologias do poder, da guerra, do controle, né? Então a gente tem essa quadratura muito que, olha, tá pegando mesmo, viu? E vai ficar um tempão aí, tá? Porque são planetas lentos. Júpiter fica um ano em cada signo. E a gente tem Netuno que entrou esse ano, fica de 12 a 14 anos em cada signo. E a gente vê Saturno que acabou de entrar em Áries, que entrou faz pouco tempo. São planetas lentos. Então vai ficar aí sambando aí durante um tempo, tá? Crises institucionais, escândalos ligados à tecnologia, dados de espionagem ou redes sociais. E isso a gente quer dizer de Plutão em Aquário. Eu fiz algumas anotações aqui. Depois a gente tem, por exemplo, instituições ligadas à fé, saúde pública, assistente social, pode sofrer cortes e estruturações e programas sociais. Porque se a gente fala de Júpiter em Câncer, a gente não fala de acolhimento, a gente não fala da assistência social, só que a gente está quadrando com Saturno em Áries. Então, as restrições relacionado a esse tipo de acolhimento de programas sociais em detrimento de Saturno em Áries. Por exemplo, o dinheiro que ir para alguma assistência social, por exemplo, de reestruturação de programas sociais, está indo para a guerra, por exemplo. Está indo para o poder próprio, está indo para outras finalidades. A gente sabe que os países lucram muito com a guerra, né? Então o dinheiro vai ser direcionado para o lado do eu, do lado dos meus próprios interesses, do poder político, Saturno em Áries, tá? A presença, por exemplo, de muitos planetas, por exemplo, a gente tem
o Sol e Câncer, e a gente tem Júpiter ali, reforça muito o foco de demanda, por exemplo, de famílias da base popular, favorece também essa parte muito popular do pertencimento, tá? Então, independente de qualquer coisa, a gente tem essa expectativa de renovação também, tá? Referente ao Brasil, a gente passa por reestruturação institucional profunda, com destaque para conflitos entre governo e o povo, né? Como eu já falei, o pertencimento, as expectativas de renovação política ganha força nos bastidores. Basta ir no supermercado, né? Hoje a gente vai trabalhar praticamente para comer, né? Então é complicado e cada vez mais com a tecnologia desse Plutão em Aquário traz o desemprego em massa. Então, crise no sentido de grupo, no crise de Plutão em Aquário relacionado do ser humano ficar obsoleto, né? Eu mesmo fiz entrevista com RH, como eu já falei anteriormente, foi um robô que me fez, não foi uma pessoa que foi falar comigo. Então ela detectava ali se eu estava apta ou não relacionada a isso. E isso vai entrar em qualquer setor, tá? Não só de automação, saúde, onde a gente puder encaixar a tecnologia em detrimento dos humanos, vai ser encaixado, tá? O que mais que a gente tem? Saturno em Aquários indica atraso, falta de clareza e instabilidade nos recursos públicos também, relacionado à saúde e à previdência, tá? Dificuldades relacionadas a esses assuntos também, tá? Júpiter em Câncer, a gente tem também a parte de investimentos para habitação, segurança, alimentar básica, educação, mas pode ter um aumento dos gastos públicos, o que pressiona a inflação, tá? Então, a gente tem todo esse lado, mas como eu já falei, a gente tem planeta benéfico quadrando os interesses próprios e pessoais do poder com Saturno em Áries, né, e Netuno. Então, a gente fica nesse dilema. O que você conquistou, o que é de bom na sua vida também tem um preço. Ah, tipo assim, só que, tipo assim, ó, você conseguiu um emprego, um exemplo, tá? Só que tal coisa. Ah, você conseguiu não sei o quê, uma vaga não sei aonde, só que é longe, você vai pegar 3 condições para chegar. Ah, você conseguiu comprar, sei lá, sua casa, só que tem que pagar tal coisa, tal coisa. Então tá vindo através de um preço. Não é aquela coisa fluida. Qualquer conquista daqui para frente que a gente tem com esse ângulo de 90 graus tem um preço, tá? Então não é aquela coisa fluida que só vem a nós. Você tem que pagar por isso, né? Qualquer coisa que você conquiste nesse período, tá? Aí a gente tem também a parte da dominância do elemento água, a expansão de Júpiter em Câncer, né? Então indica um aumento das chuvas, inundações, problemas relacionados à água, expansão, até porque Netuno está em Áries também, né? Saturno em Áries também quadrado influencia também os desastres naturais, áreas costeiras, rios, mares e pântanos, tá? Então grandes chuvas também, o extremo, tá? Que vamos lembrar que está quadrando. Momentos de atenção para enchente, rompimentos de barragens, alagamentos, poluição. Políticas públicas também devem ter o foco de prevenção de desastres climáticos e infraestrutura habitacional, câncer, a moradia, tá? O que mais que a gente vê? Aqui é interessante, quando a gente tem esse Saturno e Netuno em Áries, a gente tem como o povo, a gente está sedento por um sentido, porque Netuno deixa muito nebulosa a situação, a gente não sabe, mas a gente tem que ir em frente, faça o seu melhor, faça a sua parte, seja honesto, a gente tá em busca de um sentido pessoal, né? Então a fé, a cura emocional, uma conexão muito profunda à espiritualidade, o pioneirismo também de Saturno e Netuno em Áries, tá? Mas também cuidado com vulnerabilidade e manipulações, tá? O que mais que a gente vê num resumão geral? Então a gente vê um crescimento, né, de busca por formas da espiritualidade,
né? Mais tecnológica, por exemplo, né? Então, tanto a espiritualidade como o pioneirismo, a tecnologia relacionada a IA, metaverso e inteligência artificial. Em resumo, a espiritualidade ganha muita força. É um chamado para a cura coletiva, uma reconexão aos valores emocionais intuitivos, mas há um risco de ilusões coletivas, de manipulação de massa e de falsos líderes, tá? Então, a conclusão que a gente vê para um chamado profundo da consciência coletiva, né? Então, a gente vê, por exemplo, exige muita sabedoria, estrutura emocional, espiritual consciente, tá? Senão a gente pode sucumbir ao medo, alienação e narrativas falsas, tá? Então, no resumo geral, a gente vê aí como uma reconstrução emocional, tecnológica, inovadora, de crenças também, tá? Então, a gente vê assuntos relacionados à justiça social, impacto tecnológico, necessidade da cura emocional coletiva. Então, a gente tem esse balaio. Então, a gente tem que saber lidar com todas as energias ao mesmo tempo. Tanto quando a gente tira o mapa astral de alguém, a gente vê que tem coisas fluídas e coisas que não são tão fluídas. Então, é misturado. Então, os desafios vêm, mas vem a solução. A gente tem que ter essas saídas aí para que a gente possa superar algum tipo de dificuldade que aparece na nossa vida, né? Uma coisa que inclusive vai ser muito daqui para frente, vai ser relacionado justamente de Urano em Gêmeos, essa parte de eletricidade, sistema, energia. Vamos ficar de olho na energia e eletricidade de Urano, de instabilidade. Então, essa interação aí relacionado, interação verdadeira, emocional, vai ser muito valorizado daqui para frente, tá bom? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem. Deixe o seu like para ajudar o canal, tá bom? É uma boa semana para vocês, mas pode considerar praticamente aí esse vídeo que eu falei por um longo prazo, porque tá quadrando, vai ficar quadrando durante um bom tempo, porque são planetas lentos. Então, serve ainda, Urano nem entrou em Gêmeos ainda, Plutão vai ficar 20 anos em Aquário, então pode considerar esse vídeo aí durante bons tempos, tá bom? Durante esse ano todo aí, porque é a narrativa, tá bom? É o que tá nos mostrando. Lembrando que tem saídas positivas também no céu astrológico, com planetas mais rápidos, né? Então eu quis fazer um resumo geral desses planetas mais lentos, tá bom? Espero que vocês gostem. Grande beijo!